Júlia Matos comigo ao vivo, direto da Defesa Civil. Voltou. Está bem na tela, já está ao vivo para toda Santa Catarina. Primeiro, pergunta inicial. Nesse momento, com portas abertas ou com portas fechadas? Vamos atualizar em tempo real. Depois, que critério que é utilizado para o governador falar o seguinte, para responder lá para o nosso prefeito, ó, vou abrir. Não, pode deixar que eu vou fechar. Que critério que o governador tem para tomar essa decisão? Como define isso a Defesa Civil? Júlia Matos, a partir de agora é tudo contigo, bom dia. Olá, bom dia para vocês que acompanham o meio-dia, agora aqui com a gente para falar um pouco sobre as chuvas aqui em Santa Catarina, né? A gente sabe que os próximos dias vão ser com grande volume de chuvas, a gente está aqui com o Coronel César para falar um pouco sobre essa situação. Coronel, a gente sabe que os próximos dias pedem atenção, alerta de Santa Catarina, principalmente no Vale do Itajaí. A gente tem aí as barragens, a gente sabe que uma das maiores dúvidas agora é como que essas barragens funcionam, como que é a lógica, né, para decidir essa abertura e fechamento das barragens. Vou começar perguntando para o senhor exatamente isso. Como que funcionam essas barragens, para quem tem dúvida, como que elas hoje são utilizadas, qual a lógica para poder salvar, né, enfim, ou amenizar a situação das chuvas aqui no estado de Santa Catarina. Boa tarde. Bom, a lógica dessas 3 barragens foi construída para a proteção dos municípios ajusante, ou seja, abaixo, certo? Elas precisam ser operadas com segurança, dentro de critérios técnicos. Cada barragem dessa tem um manual de operação e ela, nesse momento, ela está sendo operada. A negociação com o governo federal, com os índios, a fim de que a gente possa ter segurança de acesso, né, e poder manter a integralidade da operação de abertura e fechamento, baseado em alguns critérios, tá? É exatamente o que está acontecendo nesse momento. Volto a dizer que a operação de barragens é algo bastante complexo, né? Ela traz consequências a montante, a jusante, a abertura delas tem que ser uma abertura, né, bem avaliada, e é exatamente isso que o governo do estado está fazendo, né? Ele quer a tranquilidade para todos os municípios do Alto Vale do Itajaí. E para isso, não só nós estamos trabalhando com as barragens, mas também, né, com a antecipação de toda a estrutura, orientada pelo governo do estado a partir já de domingo da semana passada, né, com operações montadas, com alteração do grupo de ações coordenadas, e tudo isso resultou nesse sucesso, digamos, até o presente momento. Perdas materiais inúmeras, cidades destruídas, sim. E é exatamente nessa fase, né, que nós entramos agora com a visita dos ministros, dos técnicos, né, e de toda a estrutura para poder fazer isso. É assim que funciona, né, e tem funcionado com sucesso. Certo, a gente teve, o que está mexendo um pouco com a nossa ideia com relação às barragens, foi o pedido do prefeito de Itaió e logo a resposta do governador do estado, né? Então, a partir de agora, a gente entende que a Defesa Civil vai passar por uma situação, né, técnica, todo um critério para que isso seja decidido. Então, qual a situação das barragens agora, nesse momento? Como eu disse, é uma operação complexa que exige que se realize com segurança e para que se tenha essa abertura ou fechamento, que não é o caso de dissertar sobre cálculos hidráulicos de manuseio, de abertura de comportas, as pessoas entendam. Não é o caso nessa reportagem. Mas ela tem que ser feita com segurança, baseada em detalhes e, obviamente, isso é necessário. Uma discussão, uma conversa, um entendimento, e é exatamente isso que o governador está fazendo, né, trazendo para a estrutura de governo, né, definitivamente esse processo. Certo. A partir de agora, a gente vai seguir acompanhando a situação das chuvas. Quinta-feira, agora a gente sabe que o volume de chuvas vai ser grande em Santa Catarina, né? Como que a Defesa Civil está atuando, já esperando os próximos dias, principalmente no Vale do Itajaí? Em uma palavra, nós definimos antecipação. E a antecipação implica em toda uma estrutura estar preparada para poder ter a possibilidade de movimentação, de abrigos e outras tantas medidas. O Estado continua com a logística de emergência, entregando itens de ajuda humanitária dentro do fluxo normal, sem nenhuma restrição, apenas com observação aí de uma solicitação do município. Certo. A partir de agora, existe alguma possibilidade, alguma previsão do que possa acontecer, principalmente para o final de semana, Coronel? Preocupação maior para o Vale do Itajaí. Nós não temos aí como exatamente dominar ou coordenar ou dizer para a natureza o que fazer. É importante dizer que as consequências disso é que podem ser minimizadas. E é exatamente nesse sentido que nós estamos trabalhando, exatamente nesse sentido que a gestão de desastres trabalha. As medidas foram antecipadas e infelizmente, as mortes que ocorreram foram em função aí de um excesso aí, ou uma avaliação não muito bem feita em atravessar córregos que sempre representam riscos.
Perfeito. Para finalizar, a gente tem a possibilidade de abrir as barragens nesse final de semana? Já falei sobre as barragens, tá? Sim, segurança das barragens, operação sobre as barragens, tudo isso está sendo feito com segurança da população. Certo. Obrigada, Coronel. Essas são as informações. Fernando, Gabi, a gente vai seguir acompanhando a situação das chuvas em Santa Catarina. Lembrando, claro, que para os próximos dias a gente tem um grande volume de chuvas, então se precaver, se planejar para os próximos dias é importantíssimo. A gente vai seguir aqui acompanhando. Volto com vocês. Grande Júlia Matos, muito obrigado pela sua participação. Muito importante essa entrevista, os questionamentos. E a gente quer saber sobre barragens, viu, Defesa Civil? A gente está interessado. A gente está muito interessado em saber como que operam as barragens, os critérios que são utilizados. É o assunto que hoje rodeia as famílias que estão afetadas pela enchente aqui em Santa Catarina e que estão a quilômetros de uma dessas barragens. Então não tem discussão. Esse é o questionamento e a gente vai usar esse espaço aqui para mostrar o que está sendo feito. Não tem discussão. A gente quer saber e vai perguntar quantas vezes for necessário. 12h08. O que você achou da entrevista, Roberto Azevedo? Ele segurou o critério técnico. O coronel segurou o critério técnico. Assegurou também que o critério técnico está prevalecendo. Agora ele também tem que conter um pouco o humor, né? A gente sabe que ele está sob pressão. Nós todos somos sob pressão. Imagina as pessoas que estão lá na ponta, com água pelo pescoço, com a casa debaixo d'água, que não conseguem passar nas rodovias. Eu acredito que eles devem estar com muito mais tensão, vivendo com tensão do que a gente. Mas o que a gente precisa assegurar é isso. É o lado bom da entrevista do coronel. Está sendo seguido o protocolo técnico. Evidentemente que vão abrir mais vezes as comportas, não tudo de uma vez só. O próprio prefeito Horst Alexandre Punhagen diz isso. Não precisa abrir as 7. Abre uma, abre 2. Vamos ver como é que fica. Mas realmente é uma situação de tensão. E a gente pensa mais além disso, porque vai ter repercussão, e quando vierem os volumes de chuva, na Oktoberfest Blumenau, que vai ser reaberta hoje à noite.